Empresas criam código de ética e conduta para evitar que as fofocas no ambiente de trabalho se transformem em processos trabalhistas. Você conhece casos de fofocas no ambiente de trabalho? O pessoal fala alguma coisa que não tem nada a ver e confunde e mistura tudo. Acontece, sempre tem, né? A famosa rádio peão, né? As intrigas e os boatos dentro de empresas podem parar na justiça. Em Brusque, Santa Catarina, uma distribuidora de bebidas foi condenada a indenizar em R$5.000 uma ex-funcionária, após um supervisor espalhar que ela teria sido agredida pelo marido. Para o advogado responsável pelo caso, a empresa foi omissa. A empregadora sofreu, sim, o abalo moral, o abalo psíquico, inclusive foi acometida de uma profunda depressão. A empresa ela tem que criar mecanismos que possam coibir qualquer abalo à imagem, à moral e ao sentimento dos trabalhadores. Em Rondônia, o Tribunal do Trabalho confirmou a demissão por justa causa de uma mulher que espalhou boatos pelo WhatsApp. Segundo a decisão, ela disse que o chefe casado traía a esposa com outra funcionária. As condenações foram baseadas no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O empregador ele tem este dever de zelar não só pelas condições, mas pela saúde, que a gente sabe que uma fofoca que se espalha, ela pode causar, inclusive, doença. Para evitar ações judiciais, empresas têm adotado medidas preventivas, como estabelecer um código de conduta aos funcionários. Essa aqui em São Paulo criou também um canal de denúncias sigilosas para reportar qualquer problema, de fofoca a assédio. A ação que a empresa deve tomar nesses casos não é pensando em não pagar uma indenização ou arcar com algum prejuízo financeiro. É justamente o contrário, é atuar de forma preventiva. Se a gente está num clima pesado, tenso, sabe que tem intrigas e problemas no ambiente, não anda nada. É importante que os líderes estejam muito atentos para perceber se tem alguma coisa diferente no ambiente, para tentar identificar se tem algo que a fonte está ali dentro da companhia. Karnal, é possível conter a fofoca para daí conter os problemas causados pela fofoca? Nós nunca podemos transformar os seres humanos em anjos, mas pelo menos dá para garantir que não vire um inferno a empresa. Em primeiro lugar é o exemplo dos dirigentes. Ou seja, se eles não espalham, se eles não são venenosos ou preconceituosos, já ajuda bastante. Depois, uma política de RH muito clara. Uma empresa tem 4 sustentabilidades. Uma é financeira, a outra é ecológica, a outra é ética e, por fim, uma é humana. E se eu permito que isto contamine o grupo, eu também sou responsável. Eu escrevi um livro sobre a detração, um breve ensaio sobre maldizer, mostrando que a fofoca é uma forma de constituir alianças, defender-se, estabelecer zonas de influência. Mas lembrem-se, hoje, cada vez mais com a judicialização das nossas ações, que quando você inventa algo, não é mais só calúnia, difamação ou injúria. Isso pode representar o fim do seu emprego. E nunca se esqueça, todos que trabalham, que toda pessoa que fala mal de você para o outro, fala do outro para você. Não existe fofoqueiro só de um caminho. O fofoqueiro é um veneno, é uma pessoa frustrada que tenta dividir o grupo e nós temos que combater isso. Nunca conseguiremos eliminar, mas há empresas mais tomadas pela fofoca e empresas menos tomadas. Isso parte da ação, inclusive de RHs e da direção da empresa. E o RH, para tentar conter o problema, teria que esclarecer ali imediatamente quando o problema surge? Precisa criar uma política muito clara sobre relações pessoais dentro da empresa, precisa uma política muito clara sobre seu código de conduta. Esse código de conduta, esse código de ética não pode ser um papel. Lembremos que todas as empresas que estão envolvidas na Lava Jato tinham um código de ética. Não pode ser apenas um papel, tem que ser uma prática, tem que a cada 6 meses premiar pessoas que cumpriram essas regras, tem que punir para que as pessoas saibam que não é um código, uma semana de compliance, uma festinha para inglês ver. É, de fato, uma norma da empresa. Quem ataca um colega com calúnia, injúria e difamação deve ser punido, porque impede a realização do trabalho, estabelece uma ruptura da confiança e se torna alguém incompetente para exercer qualquer coisa. E no ambiente político, a prática da fofoca sempre esteve, não?
presente, presente. E hoje, com a transmissão em massa, toma dimensões... Sem dúvida, muito maiores, porque você tem transmissão em massa, você tem redes sociais, você tem o WhatsApp. E tudo isso são mecanismos que facilitam a circulação de fofocas, digamos assim. Agora, eu acho que, particularmente no caso das empresas, e aí, lato sensu, inclusive é uma universidade que eu conheço bem, a questão não é a fofoca, mas é o ambiente no qual a fofoca circula. O ambiente mais tóxico, como a gente costuma dizer, é mais propenso não só à circulação de fofocas, como à produção de resultados maléficos a partir das fofocas. Eu, há uns anos atrás, escrevi um texto falando em sofrimento organizacional. Né? Ou seja, aquelas empresas que sofrem para poder produzir os seus objetivos. Né? E hoje, no mundo que nós vivemos, o sofrimento das organizações é muito generalizado. Ele está presente em todos os lugares, da política às grandes empresas, evidentemente com exceções, com uma gradação maior ou menor. Então, eu acho que é uma prática comum. É quase uma prática comum, de não saber como processar a divergência, a animosidade, os conflitos que se estabelecem no mundo do trabalho, no mundo da vida organizada. Às vezes isso acontece dentro das famílias, sobretudo das famílias ampliadas. Fofocas que circulam dentro das famílias podem levar as famílias à destruição, exagerando um pouco.